Seja bem-vindo a mais um Compartilha Discipulado. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes e eu estou aqui para ser útil na sua vida, compartilhando princípios, revelações, ensinos, testemunhos, tudo isso da parte de Deus para você, para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação, para a sua ativação espiritual, tudo isso no nome de Jesus e para a glória de Jesus, certo? Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se aí embaixo, ative o sininho para que sempre que sair os novos podcasts você possa receber no seu celular ou no computador a notificação. Também não esqueça de compartilhar, compartilhe com cristãos, com não cristãos, com todos que você puder, para que possamos crescer juntos espiritualmente. Se houver alguma dúvida, você pode me aqui embaixo nos comentários ou diretamente no meu número. Nas aulas passadas eu compartilhei o meu número, meu contato. Então você pode mandar a qualquer hora, que eu ficarei muito feliz em lhe ajudar, em ser útil na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, a tua família, lhe dando cada dia mais saúde, sabedoria, entendimento acerca das verdades espirituais. Amém? Então bora lá, eu peço que preste muita atenção na aula de hoje. Vai ser uma aula que não é uma aula fácil de digerir, uma aula fácil de entender. Tudo isso porque não é um assunto muito tratado, né? E as informações, o conhecimento passado, muitos deles são equivocados. Eu não estou dizendo que este conhecimento que eu irei compartilhar é melhor do que os demais, de maneira nenhuma. Mas eu creio, Matheus, que está o mais próximo daquilo que Deus ele quer que saibamos, que aprendamos e que pratiquemos segundo a sua vontade e o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Então preste muita atenção, atenção redobrada. Se puder ouvir mais de uma vez, ouça uma, ouça duas, ouça três, ok? E se houver alguma dúvida, estou aqui para servir, para ajudar. Certo, hoje nós iremos falar sobre orar com entendimento e orar em espírito, né? O que será orar com entendimento? O que será orar em espírito? Bora lá! O fundamento bíblico, onde é mencionado, né, esses dois tipos de oração, de orações, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. O texto diz o seguinte: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, com E minúsculo, mas cantarei também com o entendimento. Esse texto, né, no contexto dele, o apóstolo Paulo, um fundador de igrejas, ele está aqui ensinando a igreja de Corinto. Ele está ensinando os irmãos de Corinto acerca de muitas coisas, né? Sobre dons, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. E aqui no capítulo 14 está falando um pouco mais sobre os dons, porque ele começou a falar lá no 12, ele falou no 12, continuou no 13 e veio para o 14, ok? Eu lhe recomendo ler o livro inteiro, né? O livro a primeira carta aos Coríntios, ler ele inteiro, mas se não puder ler, leia do 12 até o 14. Você vai ter uma ideia do contexto em que esse texto foi dito, ok? Mas já aqui dá para ter um entendimento. Paulo ele então pergunta: o que farei? Eu orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Vamos destrinchar então para ficar bem mais didático e mais fácil, ok? O que seria o orar com entendimento que Paulo está falando aqui? O orar com entendimento em que Paulo está falando é orar em uma linguagem entendível. É orar em uma linguagem que você entende e que a maioria das pessoas que lhe ouvem entendem, tá? Aqui no Brasil, a linguagem predominante é o quê? O português, certo? Português brasileiro do Brasil. Quando nós oramos, né, o nosso cérebro, então, ele produz sílabas, né? E essas sílabas unidas tornam-se palavras, e essas palavras unidas tornam-se frases, né?
Tudo isso a partir de qual linguagem? Do português, aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos é o inglês, na China o chinês, né? Na Coreia o coreano, na Rússia o russo, enfim. Cada país tem a sua linguagem, ok? É por isso que você entende a maioria das pessoas. Por quê? Vamos supor que em uma sala, né, tem 10 pessoas brasileiras e 5 pessoas americanas. Americanas que não conhecem nada do português. E uma pessoa se levanta e começa a orar em português, as 10 pessoas do Brasil que falam português plenamente, mas as 5 americanas, elas não irão entender, certo? Terão muita dificuldade, na verdade não entenderão nada, ok? Por essa razão que afirmei que a maioria das pessoas que lhe ouvem entenderá. Então, o cérebro entende quando você ora, ok? Em resumo, orar com entendimento, então, é orar utilizando o dialeto natural para se comunicar com uma pessoa sobrenatural. Quem é essa pessoa sobrenatural? É Deus. Amém? Correto? Beleza, então. Então, quando oramos, quando falamos a Deus em português, ou se você é americano, em inglês, enfim, não vou repetir, se você é de outro país, na sua língua materna, do seu país, quando você ora, quando oramos, o nosso cérebro ele está entendendo aquilo que estamos falando, ok? E Deus está ouvindo e está entendendo também. Isto é orar com entendimento. É por isso que Paulo ele pergunta, o que farei então? Eu orarei com o Espírito? Já a gente vai aprender. Mas orarei também com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ok? E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto. Orar em Espírito. Diferente do orar com entendimento, o orar em Espírito, ou em línguas espirituais, ou em línguas estranhas, essas são terminologias bíblicas que estão escritas na Palavra de Deus. Orar em línguas estranhas está em Isaías 28:11 e é mencionado aqui em 1 Coríntios 14:21, que fala assim, na lei está escrito, com outros lábios e em outras línguas, ou seja, línguas estranhas, falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Ok? Lá em Isaías 28:11 fala, com lábios trôpegos e línguas estranhas falarei a este povo. Então eles mesmo assim não me entenderão. Ok? Então são terminologias bíblicas. Aí aqui em 1 Coríntios 14:15, Paulo ele menciona o orar em espírito. Então orar em espírito, língua espiritual, ou língua estranha, ou orar em espírito é a mesma coisa, tá bom? E isto é algo totalmente sobrenatural. É acima do natural, ok? O orar em língua espiritual é uma linguagem, uma nova linguagem que cada um recebe, cada pessoa cristã, cada filho, cada filha de verdade de Deus recebe em um momento ou no momento que ela é batizada com fogo ou revestida de poder. É o chamado tradicionalmente batismo com o Espírito Santo, ok? Essa não é a terminologia mais adequada, mas sim batismo de fogo ou batismo ou revestimento de poder. Estas são as terminologias mais corretas, ok? E esta linguagem sobrenatural, ela é dada para que a pessoa se comunique com Deus em uma linguagem criptografada. Preste muita atenção nisso. Em uma linguagem que só Deus e o espírito da pessoa, desse filho, dessa filha de Deus, entendem. O cérebro, ele não consegue entender. Por isso que Paulo diz que quem ora, quando oramos em espírito, a nossa mente ela fica infrutífera, ou seja, ela não consegue entender. Ela não consegue descodificar. Por quê? Porque o cérebro é algo natural, ok? E a linguagem do espírito ela é espiritual.
Então, nessa linguagem que cada um recebe, e nenhuma é igual à outra, cada um recebe a sua, somente o espírito da pessoa e Deus conseguem entender. Nem anjos, nem demônios, nem próprio Satanás ele consegue entender, porque é algo pessoal. É uma linguagem concedida pelo próprio Espírito Santo, pelo Senhor Espírito Santo. Ele é concedida a cada cristão. Isso significa que quem não fala nessa língua não é salvo? Não, de maneira nenhuma. É salvo sim. É salvo, é filho, é filha. Só que não ativou, por meio do batismo de fogo, ou revestimento de poder, este dom, esta capacidade, esta habilidade tão maravilhosa. Ok? Então isso não influencia na salvação, mas influencia no crescimento espiritual. E a gente vai entender isso já já, ok? Então são 3 as funções dessa... São 3. Primeiro, é uma linguagem de oração que nós recebemos. Cada um recebe para o quê? Para o próprio crescimento espiritual. Paulo diz que quem ora em línguas edifica a si, edifica o próprio espírito, ok? Então essa é a primeira função dessa linguagem. A segunda função é linguagem para profetizar, tá? O que é profecia? Profecia é trazer algo sobre o futuro, né? É trazer um entendimento, uma revelação, certo? De algo que não se tem como saber naturalmente, só sobrenaturalmente. Algo que só Deus sabe, que Ele quer compartilhar com a igreja, ou compartilhar com uma pessoa, e ela usa uma pessoa, um filho, para poder falar aquilo que esse filho e essa filha não teria como saber naturalmente. Isso é profecia. E a razão dessa linguagem é para o quê? O crescimento dos irmãos. Então eu não edifico a mim mesmo quando profetizo. Eu edifico quem? O meu irmão, a igreja, as pessoas, ok? Aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui bem rápido. Às vezes a pessoa, ela não conhece Deus, não conhece. Só conhece de ouvir, mas nunca realmente entregou a vida a Jesus, passou a caminhar com Deus. E aí ela está passando por um problemão, que ela não sabe nem como resolver. Um problema. Vamos arrumar um problema aqui para essa pessoa. Sei lá, deixa eu ver aqui. Ela tá tendo 35 mil e tem que pagar em uma semana. E ela tá preocupada. Aí um filho, uma filha de Deus, que tem essa capacidade, essa linguagem espiritual, lembrando que todos podem receber, todos devem receber, ok? Ele tá por lá e aí o Senhor pega e capacita essa pessoa na hora e fala assim, ó, vai lá com aquele cara ali, que tá com calça jeans, sapato marrom, sem meias, você vai falar isso. Diga para ele que daqui a 5 dias ele vai receber na conta dele o exato valor que ele está precisando para pagar. E isso eu estou fazendo para que ele saiba que eu sou Deus sobre toda a terra, que eu amo ele e me preocupo com ele. Aí essa pessoa, né, que recebeu a profecia de Deus, vai até a pessoa, ok? E fala tudo aquilo que Deus mandou ela falar. A pessoa, cara, não tem como saber. A pessoa cai em choro, entendeu? E ali a pessoa, ela tem, puxa, Deus me ama mesmo e se preocupa comigo. E aí passa a conhecer Jesus, passa a conhecer a Deus, torna-se filho e filha de verdade, ok? Então é uma linguagem para profetizar. E ela é um pouco diferente, e a gente vai ver isso lá em dom, se eu nos permitir, é um pouco diferente do dom de profecia, porque é uma linguagem. Vamos voltar um pouquinho aqui. Espero que eu não esteja embolando. Quando ela recebeu, quando Deus falou com ela estava falando em uma linguagem que eu não entendia. Só que ela estava entendendo, entende? Ela estava entendendo, ela estava falando no espírito, em línguas estranhas, recebendo no cérebro dela a interpretação. Então, quando oramos em línguas e recebemos em nosso cérebro a interpretação,
isso é Deus que capacita, aí é profecia, entende? Diferente da linguagem de oração, que a gente nunca entende, jamais vai entender, porque é espiritual e não natural, ok? Espero que esteja entendido, ou entendível, né? E a terceira função é linguagem estrangeira para evangelizar. Esta linguagem, esta capacitação é um sinal para os descrentes, para que eles creiam. A mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2, quando os discípulos, né, que ficaram em Jerusalém, o poder do Espírito Santo veio sobre eles, eles foram capacitados, cheios, falaram em novas línguas, e cada pessoa que estava ali, cada estrangeiro que estava ali, entendia em sua língua materna aquilo que eles estavam falando, né? E eles estavam glorificando a Deus, magnificando a Deus, estavam profetizando. Então, ali foi uma capacitação, porque lá tinham pessoas de todos os lados, de Roma, de Jerusalém, de Capadócia, de Panfilha, entendeu? Vou aportuguesar tudo aqui, vou trazer para nosso exemplo. Lá tinha gente da China, tinha gente da Coreia, do Japão, tinha gente da Rússia, tinha gente do Brasil, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente, enfim, de todos os lugares. E ali, aqueles homens só falavam o quê? Grego e hebraico, entendeu? Naturalmente. Mas ali eles foram capacitados pelo Espírito Santo a falar em cada língua. Em chinês, japonês, coreano, português, inglês, entendeu? E ali eles falando em línguas, as pessoas estavam entendendo na sua linguagem materna. E isso é uma capacitação espiritual que este dom do Espírito de orar em línguas, ele nos proporciona, ok? Se Deus quiser, a gente vai falar sobre os dons e a gente vai poder aprender um pouco mais profundamente sobre isso. Então, mas ficaremos hoje com a linguagem de oração, que é a primeira função, tá? Essa é a função mais básica desta capacitação sobrenatural que Deus quer dar a cada cristão, a cada filho e a cada filha dele. Amém? Bom, vamos ficar com a linguagem de oração, pois especificamente estamos no discipulado de oração, né? Então vamos lá. A Bíblia, ela nos ensina a orar com entendimento, correto? Nós já vimos lá Jesus orando, o nosso maior exemplo, o nosso mestre orando. Nós vimos também Paulo falando, ensinando que devemos orar sem cessar, que devemos orar em todo tempo com ações de graça, súplicas, enfim. Entendemos que a Bíblia, Deus, nos ordena, nos manda, nos ensina a orar com entendimento. Mas também a Bíblia nos ensina a orar em línguas. E não somente a orar em línguas, mas também cantar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. A orar em espírito e cantar em espírito. A orar com entendimento e cantar com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Mas por que isso, Mateus? Por que não só com entendimento, né? Que nem eu sempre oro. Você pode estar se questionando. Ou por que não somente em espírito, né? Como eu gosto. Se você já ora, você sabe o quão é bom, o quão é gostoso, né? Ficar lá, com todo respeito, no Labachúria Chamanaia. Aleluia! Você não entende, entendeu? Você não entende porque é uma linguagem espiritual, mas é gostoso. Então, por que não orar somente de uma forma, né? Deixando a outra? Ou por que não orar somente da outra forma, deixando a outra? Você lembra que nós somos espírito, alma e corpo? Somos tricotômicos, seres tricotômicos. Somos espírito, né, que habitamos dentro de um corpo e com isso nos tornamos alma viventes. Lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lá em Gênesis capítulo 2, você vai encontrar o fundamento bíblico para essa afirmativa. Amém? Então, por sermos espírito, alma e corpo, nós precisamos ser nutridos nestes 3 níveis: no espírito, na alma e no corpo. Se eu ignorar algum desses níveis, eu corro risco. Risco de quê? De morrer. Morrer espiritualmente, morrer fisicamente, ok? Porque assim, se eu somente oro e não me alimento, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai adoecer,
né? Porque o meu corpo precisa de alimento. E meu corpo precisa de alimento físico. Certo? Da mesma forma, se eu somente como e não oro, a minha alma, o meu espírito, eles morrem espiritualmente. Capite? Entendido? Então é preciso que alimentemos, que nos nutramos nesses 3 níveis. É por isso que devemos orar com entendimento e orar também em espírito, em línguas, ok? Porque senão cresceremos espiritualmente capengas. Exatamente, capengas, tortos, ok? Eu vou trazer uma ilustração bem prática aqui, a gente está quase terminando, tá? Só aguenta aí um pouquinho, por favor, preciso terminar com você. É como se fosse um pássaro, ok? Que desenvolve ou desenvolveu somente uma asa. Me responda. Ele vai voar? Não vai, né? Pode até sair um pouquinho do chão, mas ele não vai voar plenamente como ele deve voar. Por quê? Porque uma de suas asas está atrofiada. Exatamente. Ele cresceu capenga por alguma razão. Da mesma forma, quando nós oramos com entendimento, ficamos capenga no espírito. Quando nós oramos apenas no espírito, ficamos capenga naturalmente no entendimento. Ok? É por isso que devemos orar com entendimento, porque nesta linguagem, que é uma linguagem natural, em que meu cérebro entende, entendeu? A alma e o corpo, eles são nutridos, fortalecidos e edificados. Certo? Assim, quando nós oramos e entendemos aquilo que estamos orando, estamos edificando nossa alma. E o corpo, ele é influenciado. A alma, ela influencia no corpo. É por isso que o Senhor veio salvar almas, e não corpos, e não espíritos. Já prestou atenção nisso? Pega aí essas chaves, gente. Vai montando aí o quebra-cabeça, em nome de Jesus. E é por isso que devemos também orar em espírito. Porque quando oramos em espírito, o nosso espírito é nutrido, fortalecido e edificado. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok? Espero que tenha ficado claro. Me perdoe se em algum momento eu meio que, compliquei. Espero ter descomplicado. Mas é isso, devemos orar com entendimento e orar também em espírito. Nós precisamos das 2 asas para voarmos, para podermos esperar no Senhor e subir como águias, correr e não se cansar. Termos as nossas forças diariamente renovadas no nome do Senhor Jesus. E você pode estar se questionando: Mateus, então como eu recebo essa linguagem espiritual? Enquanto vá orando aí com entendimento, aleluia, peço que quando nós formos aprender sobre os dons, te ensinar. E não somente ensinar, mas se você quiser, irei te ativar para a glória do Senhor Jesus, ok? Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar. Se foi bênção, tem sido bênção, gente, passa para frente isso, pelo amor do Senhor Jesus, ok? Abençoe a outros também, em nome do Senhor Jesus, para que todos possam conhecer a Jesus e ser achado nele. Aleluia. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.